Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e agora a gente vai falar sobre o segundo episódio de Tales from the Loop. Chama Transpose, Transpor. E vamos lá. O episódio não segue a história do primeiro, não continua aquela história. E pelo que eu entendi, essa série ela vai funcionar meio como uma antologia. Vão ser sempre histórias fechadas. É isso que dá a entender. As histórias são fechadas dentro dela. Só que elas giram em torno sempre dessa cidade e mais ou menos dos mesmos personagens. Então, um personagem que a gente viu só de passagem num episódio pode ser o personagem principal do outro episódio. A gente vai saber a historinha dele. Por exemplo, o irmão do menino do primeiro episódio, né, o irmão mais velho do menino do primeiro episódio, é o protagonista, um dos protagonistas desse episódio agora, desse segundo episódio. Então a gente só tinha visto ele de passagem no primeiro episódio e a gente tem um episódio inteiro sobre ele. E a mãe do menino no primeiro episódio, que teve uma participação muito grande, nesse episódio ela só aparece na mesa de jantar, assim, ela não é o foco da história. Então eu acho uma estrutura legal, porque a gente vê os personagens que estão de pano de fundo, provavelmente vão ser personagens importantes lá pra frente, que vão ter uma história deles. A história gira em torno do Jacob, que é esse menino, e do amigo dele, o grande, melhor amigo dele, que é o Danny. E uma coisa que esse episódio faz de maneira muito esperta é lidar com o estereótipo. Porque como nós não conhecemos os personagens, a gente não conhece quase nada sobre eles, então o que a gente tem aquele impacto no momento que a gente os vê pela primeira vez. Então eles utilizam aqueles personagens pré-prontos que a gente já conhece, né? Tipo, o menino, ele é o nerdzinho mais estudioso, que ele é meio fraquinho e não se dá tão bem com as meninas, mas se dá super bem na escola. Aí o outro, que é o amigo dele, é o cara maior, mais forte, mais bonitão, que se dá bem com as meninas, só que não é o cara que se dá bem nas aulas e tal, e não tem uma perspectiva, ele sempre cola do amigo e tal. Então eles pegam esses dois estereótipos que existem e traçam os personagens em cima disso. Então a gente está investido com os personagens instantaneamente, a gente não precisa de muita preparação para saber quem são esses personagens. Isso eu achei uma coisa esperta, porque a gente só vai viver com esses personagens provavelmente só esse episódiozinho. E isso foi bem bacana. Então vamos lá. Eles estão lá vivendo a vida deles, um indo mal na prova, o outro não falando bem, não conseguindo falar com as meninas da escola e tal, e sempre girando em torno desse ambiente já estabelecido no primeiro episódio. Quando eles estão, o David, ele tá pintando um celeiro lá, enfim, fazendo esses trabalhos de adolescente, né, que recebe um trocado para pintar a parede, essas coisas, né? E ele tá lá pintando a parede do celeiro lá e o Jacob chega para ele e fala, vamos, tá, não sei o que, vai lá para conversar com ele. E eles começam a andar pela floresta, ali pela floresta ao redor ali dessa cidade deles, né? E eles estão sempre... Uma figura que apareceu já no primeiro episódio, que agora aparece de novo, é aquele robô de duas pernas, assim, né? Que lembra o robô, aqueles walkers, né, do Star Wars, né? O AT&T. E ele tá ali meio que observando tudo, ele tá sempre observando as coisas, né?
No primeiro episódio a gente vê que ele observando e agora ele tá observando de novo. Como se ele fosse uma espécie de uma câmera de segurança, alguma coisa assim. E eles encontram uma cápsula redonda, assim, no meio da floresta. E aí eles falam, nossa, parece uma daquelas minas subaquáticas, né, e tal. Eles ficam vendo o que pode ser aquilo e eles começam a cutucar aquele negócio. Eles falam, nossa, como é que isso aqui veio parar aqui, né? E aí o outro fala, como é que qualquer coisa veio parar aqui, né? A gente mora no meio do nada, né? Como é que isso aqui veio parar aqui? E eles falam, entra aí e tal, né? Não fica aquele negócio de moleque, né? De amigo, um provocando o outro pra ver se... faz aí, vê se você tem coragem e tal. E aí o Jacob entra e... Mas assim, é grande, mas tipo, cabe uma pessoa dentro. Só isso. E ele entra... E é um breu, assim, uma escuridão completa ali dentro. Você não consegue enxergar nada, né? E corta. E a gente volta com o Danny caído no chão, deitado no chão. E ele vai e chama o Jacob lá dentro e tal. E eles começam a olhar um pro outro assim, eles vão conversando e eles trocaram de lugar. Então, o Jacob tá no corpo do Danny e o Danny tá no corpo do Jacob. E eles surtam, né? O que tá acontecendo e tal, não sei o que lá. Entra aí de novo pra voltar. Não, eu não vou entrar, não, entra, tá, não sei o que lá. O que tá no corpo... O Danny entra, né? Que agora ele tá no corpo do Jacob, né? Ele entra. E eles trocam de corpo de novo. Então, ufa, né? Que tal? Deu tudo certo. E aí eles têm aquela ideia, né? Opa, peraí. Esse negócio aqui não vai sair, não vai sumir daqui, né? E a gente já viu que é reversível. Quer trocar de lugar por um dia? Né? Aquela aventura, né? E aí eles meio que... Putz, fica assim com o pé atrás e tal, mas... vamos aí, vamos fazer. E eles trocam de lugar. E agora, o que a gente vai fazer, né? E... Eles vão apostando corrida, então o Jacob pela primeira vez é mais rápido que o amigo e tal, né? E é uma coisa bacana. E o que a gente vai fazer, né? Ele fala, bom, eu tenho que ir pra casa, né? Você tem que ir pra casa, aliás, porque minha mãe vai chegar em tal hora e tal. E aí eles meio que dão dicas ali, o que cada um vai ter que fazer na vida do outro, né? Não, ignora minha irmã e tal, né? E o outro fala, não, com meu irmão deixa quieto e tal. Eu quase não falo com a minha mãe, então fica tudo bem e tal. E cada um vai pra casa um do outro. E aí eles começam a ver a vida do amigo. Como que é a vida do amigo, né? Que eles meio que não sabiam, né? A gente conhece o outro até o ponto que a gente não conhece mais, né? A gente não sabe como é que é a vida particular de cada um na sua casa, longe da gente, né? Quando a gente está por perto, o ambiente se altera porque a gente está ali, né? Então, agora pela primeira vez ele vai poder ver, os dois vão poder ver a vida particular do amigo, né? E o Jacob, a princípio, tá meio maravilhado, mas assim, porque ele tá com o corpo mais forte, ele é mais bonitão agora e tal, mas ele tem que ir lá e fazer o serviço de ir lá e acabar de pintar o celeiro e tal. E aí chega uma namoradinha lá dele, beija ele e tal, e aí ele fica todo, né, assim, porque ele era o cara que não sabia lidar com as meninas e tal. Mas ele descobre que, tipo, o amigo não vai poder escolher trabalhar no Loop, né, que é essa empresa subterrânea que existe debaixo da cidade. Porque as notas dele são uma desgraça e ele vai ter um emprego ruim, ele não vai conseguir ir trabalhar. Ter um emprego que todo mundo quer, né? E inclusive tem uma cena que a mãe dele fala: você não é o seu amigo Jacob, né? Você não tem as notas dele para escolher trabalhar onde você quiser. E por outro lado, né? O Danny vê que, tipo, ele não sabe fazer as coisas que o Jacob fazia. O irmão vai querer desenhar, né? Vai pedir ajuda pra ele pra desenhar e ele não sabe desenhar e tal, aquela coisa toda.
A irmã do Danny, que agora é o Jacob que tá lá, né? Ela é surda. Então a irmã tenta falar com ele, ele não sabe lidar, porque ele não sabe falar com sinais, né? Então ele não consegue se comunicar com a irmã. Então é legal essa situação de cada um vestir a roupa do outro, vestir a roupa do outro e não se sentir em casa, não saber funcionar, né? E aí chega o dia seguinte, eles se encontram e tal. Só que o Danny, que tá no corpo do Jacob, não quer voltar. Ele fala, não, peraí, vamos ficar só mais um dia e tal. A gente já ficou um dia, que a diferença faz mais um dia, né? E nessa eles falam, mas o que você vai fazer por mim, né? Ele fala, eu vou pensar em alguma coisa, né? E aí o Jacob, no corpo do Danny, vai lá e faz a prova, então ele vai ganhar uma nota boa e tal. E o Danny, no corpo do Jacob, vai falar com a menina que o Jacob gosta, né? Pra ganhar a namoradinha pra ele. E aí o Jacob acaba vendo, né, que eles estão juntos lá e fica enciumado. E vai correndo pra casa dele, né? Que o Danny tá lá. E fala, eu quero voltar e tal, não sei o que lá. Ele fala, não, mas eu não quero. Eu não quero voltar. Eu não quero quebrar pedra o resto da vida, né? Com esse... Assim eu tenho uma chance de ser alguma coisa, né? Porque o avô do Jacob é o criador lá do Loop, né? Dessa empresa. E aí ele fala, aqui eu tenho uma chance e tal. E eles começam meio que a brigar. Aí o pai do Jacob manda o Danny embora. Só que ele tá mandando o Jacob embora, né? Mas enfim, eles se separam e tal. E nessa, o Jacob, não sabendo o que fazer, ele vai lá naquela bola de novo. E ele entra, né? E ele some. O Danny, não sabendo o que tá acontecendo, não sabe onde é que tá, todo mundo perguntando por ele, tá, não sei o que lá, ele começa a procurar o amigo. E aí ele encontra o corpo do amigo lá dentro da bola, né? E ele chama ajuda, tal, o amigo vai pro hospital e ele continua vivendo a vida do amigo, né, no corpo do amigo. E ele vê os pais sofrendo e tal, só que ele tá vendo os pais dele sofrendo, né? Os pais dele não sabem que ele tá ali, né? Tem uma cena que ele entra na casa do Danny pra pegar a aranha que ele cuidava e tal. Ele encontra a irmã e aí ele fala através de sinais com a irmã, falando, olha, eu ainda tô aqui, né? E bem bacana isso. A cena dele encontrando a irmã e tal, e tipo, meio que talvez seja a última vez que ele vai entrar na casa, né, e tal, porque ele não tem perspectiva de como voltar, né. E aí ele, conversando com a mãe dele, né, com a mãe do amigo, no caso, a mãe pergunta se tá tudo bem, ele fala, eu tô com saudade do meu amigo, né, e com saudade dele mesmo, simultaneamente, né. E aí ele tem a ideia de... Não, e aí ele fica ali, e aí ele fica na casa dele, vai dormir e tal, e ele escuta um barulho na frente da casa, e ele vai olhar pra ver o que é, e ele vê aquele robô, aquele AT&T lá, e ele percebe que é o amigo, né, percebe que é o Jacob, né, e ele pergunta, Jacob, você tá aí, né, e aí o robô se mexe e o robô sai andando. E aí ele vai correndo até a bola e a bola tá sendo desmontada, porque, enfim, encontraram o corpo do menino lá dentro e tal. Falaram, isso aqui é alguma coisa nociva, vamos desmontar. Então os caras estão soldando cortando, né, com aquelas serra circular, né, cortando aquela bola lá e vão desmontar o negócio. Então ele tá preso no corpo do amigo e o Jacob tá preso no corpo do robô. E o episódio acaba. E é muito tenso o final do episódio, porque
você vai esperançoso de que vai ter uma solução, né? Não, peraí, ele vai ficar na frente do robô e eles vão dar uma maneira de levar o corpo dele lá de volta e, enfim, vão trocar de lugar, né? Voltar ao normal. E não a desgraça tá feita, não tem volta. E você termina com uma sensação meio agridoce, assim, porque o episódio é muito bom, mas ele termina muito triste, né? Ele termina numa sensação de angústia do menino tá preso ali e o amigo dele preso dentro do robô, né? O amigo não tem nem como se expressar, não tem nem como falar, ele tá, né, perdido ali pra sempre, né? É interessante como esse episódio conseguiu pegar um tema que é tão explorado já, tão feito, né? Que é esse da troca de corpos, né? Você teve, por exemplo, 8 ou 80, que era o filme que o menino trocava de corpo com o avô. A gente teve até que no Brasil aquele Se Eu Fosse Você, né? Com o Tony Ramos, que ele troca de lugar com a esposa. Teve Lindsay Lohan fazendo essa mesma história também. Então, assim, é um conceito muito comum. Assim, a gente já viu diversas vezes. Só que esse roteiro conseguiu colocar um peso no que realmente significa, né, essa troca de lugar, né? Você assumir o corpo de outra pessoa, né, e deixar com que essa outra pessoa assuma o seu corpo de uma maneira excepcional, assim, muito, muito, muito bacana. Nossa, cara, que episódio legal, assim, muito, muito bom esse episódio. Eu vou dar 4 estrelas pra esse episódio, patamar altíssimo essa série foi agora, muito, muito bom, gostei demais. E tô empolgadíssimo pro próximo episódio. Então, é isso. Vou assistir o próximo episódio e já volto. Obrigado por me aturar por mais um episódio. E nos vemos no futuro.